Deus pré-ordenou todas as coisas. Deus determinou a morte de Jesus. Já sabemos disso. A sua graça soberana agiu e age. Mas também podemos ver, quando lemos o Evangelho de Mateus, a preparação dos homens pecadores e também a preparação da adoradora. É interessante, Mateus ele fala da disposição de Jesus de morrer e a seguir ele vai narrar como os homens pecadores planejaram a execução de Jesus através, claro, dos principais sacerdotes, homens pecadores. E também ele relata, após mostrar a preparação divina e dos homens pecadores para a morte de Jesus, Mateus vai mostrar a preparação de uma mulher. Esta mulher, ela preparou Jesus, derramando sobre a cabeça de Jesus um bálsamo precioso. A preparação dos homens pecadores e a preparação da adoradora. Graça soberana de Deus, tudo planejou na eternidade para a nossa salvação. E nos evangelhos, e até mesmo no Antigo Testamento, nós podemos ver toda a preparação para que a graça fosse revelada e manifestada de maneira sem igual em Jesus Cristo. Deus preparou soberanamente, pela sua bondade e graça, proveu para nós a salvação por meio de Jesus Cristo. Mas toda essa preparação de Deus foi movida por amor, por justiça, por santidade e misericórdia. Mas os homens também, homens pecadores, prepararam a morte de Jesus. E uma mulher adoradora também preparou Jesus. Jesus, ele após falar que na Páscoa ele seria entregue para ser crucificado, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, os líderes, eles se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás. E de maneira deliberada, consciente, eles decidiram prender Jesus à traição e matá-lo. Eles decidiram tirar a vida de Jesus. Os líderes religiosos da nação se lançaram a planejar isso. Deliberaram prender Jesus, mas eles não queriam prender Jesus durante a festa da Páscoa para que não
houvesse tumulto entre o povo. Eles se reuniram com Caifás, o sumo sacerdote, reuniram no palácio do sumo sacerdote. E Caifás era um inimigo de Jesus. Embora ele fosse um sacerdote, ele queria destruir Jesus porque ele temia que Jesus comprometesse a sua posição e poder sobre o povo judeu. A posição significava muito para Caifás. Ele, como nós lemos no Antigo Testamento, Deus que instituiu o sacerdócio através da família de Arão, e ele, Caifás, ocupava naquela época, naquele momento ali, o lugar de Arão que o próprio Deus estabelecera. E a função do sumo sacerdote era conduzir o povo pelo caminho do Senhor, levar o povo a Deus, pelo caminho de Deus. Só que ele não só estava tentando afastar o povo do Senhor, como queria matar o próprio Messias. E a intenção dos líderes judeus era realizar a tarefa, realizar aquele plano o mais rápido possível, para não permitir que Jesus conquistasse mais adeptos. E quando Jesus foi para Jerusalém, esta ida de Jesus para a capital apressou esse intento no coração deles. E isso porque eles poderiam ver como Jesus estava tendo muitos seguidores, e isso politicamente poderia prejudicá-los, poderia ser perigoso. Então eles decidiram não agir durante a festa, não por escrúpulo, mas porque eles tinham medo do povo promover uma revolta. Porque Jesus entrar em Jerusalém aclamado como rei pela multidão. Mas eles estavam enganados, pois o povo, em vez de se revoltar, em vez de ir contra a liderança do Caifás e dos anciãos, dos sacerdotes, o povo iria apoiar. Só que eles não sabiam. As pessoas gostavam de ver os milagres, os espetáculos. E eles seguiam Jesus por toda parte para ver os milagres que Jesus fazia, e eles podiam admirar esses milagres. Mas, por incrível que pareça, eles queriam ver Jesus crucificado. E os líderes judeus não pretendiam matar Jesus durante a Páscoa, nós já falamos isso, mas Deus pretendia. Próprio Jesus disse: será celebrada a Páscoa
e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E a Páscoa era o tempo escolhido por Deus para entregar o Cordeiro, o sacrifício definitivo pelos pecados dos homens. Os líderes judeus já haviam tentado matar Jesus antes, porém não puderam. Agora, eles não desejavam matar Jesus na Páscoa, mas tiveram que fazê-lo porque Deus é soberano. Então, esses homens pecadores planejaram, prepararam a morte de Jesus. Eles deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Era o plano deles. Mas o versículo 6 de Mateus 26 diz que quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, que era conhecido como leproso, mas é claro que ele já devia ter sido curado, né, da lepra. Aproximou-se uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume preciosíssimo que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, um perfume precioso, valioso, um bálsamo. E derramou sobre a cabeça de Jesus quando Jesus estava à mesa. E os discípulos, vendo isto, ficaram indignados com todo aquele desperdício, porque aquele frasco de perfume precioso valia muito dinheiro. E eles então ficaram indignados, dizendo que o dinheiro obtido com a venda daquele perfume seria bem utilizado usando para abençoar os pobres. Poderia ser dado aos pobres. Para que este desperdício? Eles falaram. Este perfume poderia ter sido vendido com muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, no versículo 10, Jesus ele elogia a atitude daquela mulher e a considerou aquela ação como uma preparação para o seu sepultamento. E sabemos que esta mulher era Maria, a irmã de Marta, e Lázaro, aquela que se assentava aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Maria, ela entendeu melhor as afirmações de Jesus sobre a sua morte do que os discípulos. Ela entendeu aquilo que os discípulos não entenderam, não quiseram entender. Ou seja, que Jesus teria de morrer e ressuscitar. E aquele ato de derramar o bálsamo sobre a cabeça de Jesus foi um ato de imenso amor a Jesus. Aquele momento de adoração. Ela não tinha preocupação do valor do perfume ou desperdício, porque o desejo dela era honrar ao Senhor. Aquele não era um momento de filantropia, de ação social,
era um momento de adoração, porque o tempo de filantropia, de ajuda aos pobres, necessitados, sempre existirá. É o que Jesus disse. Os pobres estarão sempre com vocês. Mas esta hora, este momento de adoração nunca será esquecido. Maria é um exemplo para todos nós cristãos de abnegada adoração, de uma adoração total, completa, que abre mão de tudo para adorar Jesus, o Senhor, que seria morto e sepultado. E a preparação desta adoradora foi derramar aquele bálsamo, preparando o corpo de Jesus para a sua morte e sepultamento. Tudo Deus faz de acordo com o seu plano. E sua graça soberana, estes homens agiram conforme a vontade de Deus, mesmo eles não querendo. Glória a Deus, porque esse nosso Deus soberano, ele é imutável, ele não muda. Os homens podem mudar, nós podemos mudar. Ter uma opinião hoje, amanhã ter outra, fazer um plano, depois mudar o plano, por várias razões. Um pensamento, né, podemos ter, daqui a pouco a gente muda a maneira de pensar, mas, como diz Berkhoff, nem uma coisa nem outra é concebível em Deus. Deus não muda. Deus não muda o pensamento. Porque nós, seres humanos, podemos fazer algum plano, pensar em fazer alguma coisa, mas, de repente, parece que falta o poder para efetuar esses pensamentos, esses planos, aí mudamos, nos adequamos. Mas Deus não. Isto não é concebível em Deus. Ele não muda o seu plano, porque Ele é fiel e verdadeiro. Ele é imutável. Você crê neste Deus imutável, que planejou a sua salvação, a redenção da sua alma, a purificação dos seus pecados e te dá uma nova vida por meio de Jesus Cristo? Se você crê em Deus, adore a Deus e viva para a glória de Deus, testemunhando este amor do Senhor a outras pessoas. Deus mesmo planejou, Deus mesmo executou e Deus mesmo deu a vitória a Jesus. Creia no Senhor Jesus, porque Ele é a própria manifestação do amor de Deus. E somente nele podemos ter a libertação e o perdão dos nossos pecados.